Pela fé posso alcançar. Pela fé posso viver. Oh, oh. Pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo. Pela fé não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estamos firmados na rocha. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Queria convidar você a se colocar de pé. Que essa canção ela fala de uma verdade, que pela fé nós podemos alcançar. Pela fé nós podemos agradar o coração de Deus, que eu acho que é algo que agrada o coração de Deus é quando Ele olha para os filhos dele e sabe que os filhos dele creem, independente da situação, independente da circunstância que está passando. Você pode crer num Deus vivo, um Deus que é capaz de curar, um Deus que é capaz de libertar, um Deus que é capaz de trazer vida aos mortos. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite, mas eu quero convidar você a cantar essa canção e declarar isso. Talvez você possa ter chegado aqui hoje e falar assim: eu não sabe como está minha vida. Minha vida está um caos. Ele não sabe o que eu estou passando. Eu realmente não sei, mas o meu Deus, aquele poderoso que entregou a sua vida ali na cruz, que morreu e ao terceiro dia, Ele sabe das suas intenções, Ele sabe do teu coração, Ele sabe das suas dificuldades, Ele sabe das suas lutas, e Ele está aqui nessa noite para ter um encontro contigo. Esse Deus, Ele está aqui nessa noite. Nós podemos não estar vendo com os nossos olhos espirituais, mas na palavra do Senhor fala que aonde há 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali o Senhor está. Então o Senhor está aqui no nosso meio. Quero convidar você a cantar essa canção, declarando: Deus, com fé, o que você vem fazer aqui nessa noite? Qual que é o seu problema que você está aqui nessa noite? Talvez você veio só para agradecer, mas talvez você possa ter entrado aqui sem saber uma solução para a sua vida. Mas eu quero te falar que a sua solução está aqui, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a abrir o teu coração e declarar isso. Deus, é pela fé, não é pelo que eu estou vendo, mas eu vou crer, porque eu creio que o Senhor irá fazer algo grandioso na minha vida. Vamos cantar? Não há muralhas. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Oh, estou firmado em Cristo para sempre. Não há muralhas. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Nós cremos, Deus, e estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim pela fé. Pela fé. Você pode declarar, porque isso é algo que você consegue pela fé, só pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Oh.
nós vamos à Tua presença, Senhor. Pela fé nós continuamos em Sua presença, Senhor. E já não há muralhas que fiquem de pé, não há muralhas que fiquem em pé diante da presença do Senhor, Pai. Diante do Senhor que tem todo o poder, toda a autoridade, não há muralhas essa noite que possam impedir o Teu povo de adorar o Seu nome, que possam impedir o Teu povo de não ouvir a Sua palavra. Não há muralhas essa noite que possam impedir o Teu povo de não receber, ó Deus, a bênção que o Senhor tem preparado a eles e a elas. Não há, Senhor Jesus, muralhas que possam distrair, roubar de nós a nossa identidade em Cristo Jesus. Não há muralhas que possam interferir no nosso relacionamento com o Senhor. Por isso, no nome de Jesus, nós nos apresentamos a Ti. Em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Seu altar e dizemos que pela fé, cada uma das muralhas que entramos carregando em nosso coração, caíram por terra em nome de Jesus. Cada uma das muralhas que entramos cultivando na nossa vida, caíram por terra em nome do Senhor Jesus. A muralha da descrença, a muralha da depressão, a muralha da baixa autoestima, a muralha da blasfêmia, a muralha do pessimismo, a muralha do pecado, nós derrubamos pelo poder do nome de Jesus essa noite, porque pela fé nós sabemos que o Senhor está nesse lugar. Pela fé nós não podemos ver, mas podemos tocar pela fé. Pela fé nós não podemos cientificar, mas nós podemos acreditar de todo o coração. Pela fé nós não podemos descrever em palavras, mas podemos confiar com a nossa alma de que o Senhor está em nossa vida, de que o Senhor está em nosso meio, e de que essa noite é uma noite de grande mover, de grande milagre, e não há muralhas que ficarão em pé. Oh Deus, nós estamos aqui diante de Ti, e nós estamos declarando essa verdade. Diante de Ti e diante de nós não haverá mais muralhas, em nome de Jesus. O que esse homem, que essa mulher entrou carregando, ficará agora para trás, porque serão derrubadas em nome de Jesus. Qual é a muralha que você carrega, minha irmã? Qual é a muralha que você carrega, meu irmão, em seu coração? Agora é hora de você colocar diante do Senhor e dizer: não há mais, não há mais, não estará mais diante de mim. Está por terra em nome de Jesus. Caiu por terra em nome de Jesus. Caiu por terra essa opressão, caiu por terra essa maledicência, caiu por terra essa descrença, caiu por terra essa angústia no meu coração, caiu por terra essa dúvida que eu estou carregando, caiu por terra essa confusão, caiu por terra essa contenda no meu lar, caiu por terra essa miséria na minha família, caiu por terra essa mediocridade na minha vida, caiu por terra porque eu sou feito para viver o melhor de Deus em minha vida. A palavra de Deus diz assim para você, meu irmão e minha irmã, diz assim em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Ele vem para colocar muralhas, ele vem para colocar gigantes, ele vem para colocar barreiras e empecilhos. Mas o texto continua dizendo, Jesus dizendo: mas eu vim, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. É essa vida que Ele tem para você, é essa vida que Ele quer lhe dar essa noite. Por isso eu convido você mais uma vez a declarar com seus lábios, a declarar com seu coração: não há muralhas, não há muralhas que ficarão de pé. No meu coração amargurado, ressentido, meu coração duvidoso, não há mais muralhas. E isso você tem que dizer. O pastor não pode dizer por você. Você pode dizer com a sua fé, com a sua oração. E eu queria ouvir você cantando que não há mais muralhas, e que você está agora colocando a sua muralha diante do Senhor e dizendo: não há mais, não há mais. Diga isso para você, diga isso para o inimigo: não há muralhas. Não há quero ouvir sua voz, eu quero ouvir você dizendo: não há muralhas, não há. Escute isso, diabo, nós estamos declarando que caiu por terra. Escute isso, nosso coração duvidoso, escute isso, nossos ouvidos, ó céus, escute isso, Senhor, que nós estamos firmados em Ti. A última vez, o mais forte que você puder, eu quero que você diga isso. Não há
Jesus Cristo. Derruba todas as muralhas. Estou firmado em Cristo pra sempre. Como você tem essa luz é pela fé. Diga isso, pela fé. Pela fé. Senhor, pela fé hoje nós recebemos o milagre. Pela fé hoje nós recebemos a transformação. Pela fé hoje nós recebemos a vida. Pela fé hoje nós recebemos a libertação. Pela fé nós recebemos a provisão. Pela fé nós recebemos a transformação. Pela fé nós recebemos de Ti o que viemos buscar. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por causa disso? Aleluia, Senhor. Aleluia. Amém, amém. Antes de você se assentar, cumprimente essa pessoa que está perto, dizendo assim: puxa vida, já caiu a sua muralha. Pode dizer para ela assim: caiu a sua muralha hoje, é em nome de Jesus. Isso. E depois você pode se assentar, por favor, novamente. Amém. Depois que você se assentou, eu gostaria que você visse os nossos vídeos os nossos avisos serão projetados no telão. Tem uma musiquinha de fundo aí? Isso. Certo, minha gente, pode cortar aí, por favor. Eu gostaria apenas de reforçar um aviso importante para você. Celebra Kids é uma atividade que nós fazemos com as crianças da nossa comunidade. Então você que tem um filho que está aí nessa idade infantil, nós vamos ter a celebração da criança nesse domingo. O que é isso? Aqui você chega na nossa celebração às 19h30 no domingo e o seu filho vai para a igreja da criança que é aqui ao lado. E vai ser agora no próximo domingo, dia 19. Eu queria convidar você a trazer seu filho, sua filha e você também vir para poder participar. Um tempo especial, uma ministração chamada Uns aos Outros. Tem teatro, tem música, tem lanche, tem vídeo, tem dança. Tem muita coisa para as nossas crianças. Nós queremos fazer uma igreja para elas nesse domingo, dia 19, na linguagem delas, para que elas também aprendam a amar Jesus e a viver na presença do Senhor desde pequeninas, tá bom? E outro aviso, é você que está aqui hoje, nossos líderes, nossos membros,
está chegando a nossa festa das nações. Logo depois dessa celebração, às 21 horas, nós vamos ter uma reunião aqui à frente, para a gente poder delimitar e poder planejar como será a nossa festa das nações. Está chegando, que é agora na primeira semana de abril, e a gente vai poder divulgar para todos os membros da nossa igreja também. Então, após a nossa celebração agora, 21 horas, temos a reunião sobre a nossa festa das nações. Eu quero participar, pastor, quero ajudar, quero poder servir, quero poder abençoar essa igreja. Fique na reunião, a gente também vai poder encontrar você, vai poder contar com você, vai ser uma bênção também, tá bom? Na frente da sua cadeira tem um envelope, ou se não tiver, você pode fazer a sua oferta voluntária aqui na presença do Senhor. Nós vamos entregar e devolver ao Senhor dízimos, ofertas e contribuições. Você que é membro da igreja sabe como funcionam os nossos dízimos. Você que está nos visitando e gostaria de contribuir, participar, você também é bem-vindo e bem-vinda a fazer isso nesse momento. Mas se porventura não veio preparado, não precisa se constranger. Essa é uma atividade feita entre os membros da igreja, e nós queremos dar o privilégio, a oportunidade para você de semear no reino de Deus. Nós sempre brincamos que Sertanópolis é a terra mais fértil do Brasil, não é? É considerada como a terra mais produtiva do Brasil, e o reino de Deus é a terra mais produtiva do universo. Então aqui você não tem dúvidas, entregando na presença do Senhor, essa semente vai brotar. Vai brotar, não que você vai receber 100, 200 vezes mais, mas vai brotar que o reino de Deus vai expandir. Você vai poder participar de tudo isso que essa igreja está fazendo aqui, e vai poder participar em tudo isso que essa igreja ainda fará no futuro. Eu convido você a ser então investidor no reino de Deus e abençoar esse reino com a sua contribuição. Nós vamos colocar em pé nesse momento. Você vai pegar a sua contribuição, o valor que você tiver no seu coração, e vai vir à frente enquanto nós cantamos essa música, devolver dízimo, oferta e a sua contribuição. Eu ouço a tua voz chamando meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, da tua presença. Quero Deus, te quero Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Mais do que o ouro e a prata, a tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Aleluia! Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata, a tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus.
posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. As crianças de 3 a 8 anos, vem aqui à frente, por favor. Você pode continuar em pé, por favor, para que a gente possa adorar ao Senhor juntamente. A nossa equipe de intercessão também já pode vir aqui à frente. E nós vamos orar pelas nossas crianças de 3 a 8 anos. Nós queremos abençoá-las, para que elas também possam ter uma ministração tão gostosa, tão importante para as suas vidas, como também para nós aqui essa noite. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Abençoe nossa salinha, nossos professores. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, crianças, tá bom? Enquanto nós cantamos essa canção, eu quero chamar você que está na segunda, terceira e quarta semana, tá bom? A quinta hoje não. Segunda, terceira e quarta semana de oração. Nós queremos orar com você aqui com a nossa equipe de intercessão. Pode vir à frente enquanto nós oramos e cantamos. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para lhe ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Usa-me, eu sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir.
aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Quantos milagres do Senhor está aqui nessa noite aqui? Se você é um milagre do Senhor, eu quero convidar você a cantar de novo esse refrão. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que talvez parecesse ser sua morte, mas o Senhor Jesus, Ele está aqui para promover esse milagre na tua vida. Eu quero te convidar a você a declarar isso como uma verdade na tua vida, mesmo que ainda não seja, mas eu creio que nessa noite será na tua vida. Aleluia. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Só mais uma vez bem forte ao Senhor. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Se você isso significa o Senhor nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. Você é um milagre. Vira para o seu irmão que está do seu lado e fala: ó, você é um milagre. Você é um milagre. Não deixa nada ao contrário vir na tua mente, que você é um milagre do Senhor. Aleluia. Você pode se sentar, por favor? Que bom saber que aquilo que era impossível, aquilo que parecia não ter saída, Jesus mudou, a nossa sorte transformou e, portanto, nós somos um milagre e por isso nós estamos aqui. Pode acender as luzes para mim, por favor? Nós vamos continuar a nossa conversa sobre gente como a gente e hoje eu escolhi um personagem para podermos falar e aprender com ele, que é caracterizado nas Escrituras e apresentado primeiro como um grande covarde. O nome dele é Gideão. Gideão é covarde. Gideão é uma pessoa que está temerosa, receosa, uma pessoa que está com profundos problemas em sua própria identidade, ao ponto de não se reconhecer quando alguém o convida e o chama pelo nome que ele nunca tinha ouvido antes e que soava estranho aos seus ouvidos. Deus chega até a Gideão e fala: o Senhor é contigo, homem valente. Ele diz: o quê? Como? Comigo? Porque Gideão, ele é essa gente covarde. Gideão é essa gente temerosa. Gideão é essa gente preocupada. Gideão é essa gente que passa por momentos de insegurança. Gideão é essa gente que passa por momentos de incerteza. Gideão é essa gente que não acredita no seu potencial e não acredita que as coisas possam ser diferentes. Gideão é essa gente que tem de acreditar que o mundo pode ser diferente ao seu redor e que ele pode inclusive ser instrumento para transformar o que está ao seu redor. Gideão é essa gente, como você, como eu. Gideão é gente como a gente. Esse personagem me identifica muito, porque esse personagem tem a ver com a minha trajetória de vida, tem a ver com o meu chamado ministerial. Quando eu comecei no meu ministério pastoral, Deus olhou para mim e me disse: o Senhor é contigo,
homem valoroso. O Senhor é contigo, homem capaz. O Senhor é contigo, homem precioso. E diante da minha cultura, diante da minha mentalidade, diante do meu sentimento de mediocridade, eu olhei e disse: o Senhor é com quem? Comigo? Como assim? Eu não tenho nada, eu não tenho um gato para dar água, eu não tenho condições de fazer alguma coisa digna nesse mundo, eu não tenho alguma condições de fazer a diferença nessa história, eu não tenho condição de fazer nada. E eu senti aquele chamado dizendo: o Senhor é contigo. Mas a primeira reação minha é a reação de toda a gente como a gente que não acredita, gente que descredibiliza, gente que fica insegura, gente que fica incerta. Quantas vezes você já recebeu uma incumbência? Quantas vezes você recebeu uma tarefa? Quantas vezes você recebeu uma responsabilidade que você imediatamente disse: quem, eu? Não. Você já ouviu aquela frase que é um dito popular e que se enraiza na nossa alma e que vem ao nosso coração num sentimento de que nós não somos merecedores e que não somos capazes? Qual é a frase que mais identifica quando as coisas vêm à nossa vida e nós imediatamente dizemos: não pode ser, é muita coisa para mim, não pode ser, não está certo isso, eu não mereço isso? Qual é a frase que vem na sua mente? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. É uma crença que nós alimentamos no nosso coração, é um pensamento de que diz que para nós, que tudo aquilo que vem fácil, vai fácil. Que tudo aquilo que é surpreendente para nós não é real e logo, logo vai passar. É uma crença que nós alimentamos que, se nós formos abençoados com alguma responsabilidade, nós não vamos dar conta, nós não teremos condições, nós não teremos formas de realizar isso. O sentimento de incapacidade, o sentimento de fracasso, o sentimento de insucesso toma conta de nós. Ou será que eu estou sozinho aqui essa noite? Porque essa é a certeza que muitas vezes nós temos. Quando as coisas começam a aparecer, quando as oportunidades começam a chegar, a primeira reação nossa é dizer: opa, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Deve ter alguma coisa errada nesse lugar. Deve ter alguma tragédia preparada para mim. E imediatamente você você começa a se preparar para a tragédia. Não é esse o processo que passa na sua mente? Não é essa sensação que visita o seu coração? Uma coisa, antes que dá certo, ela vai dar errada? Vou usar um exemplo para você. Você quer trocar o seu carro. E essa é uma dificuldade que eu cresci alimentando no meu coração. Uma sensação de que tudo vai dar errado antes de dar certo. Vou mostrar para você um exemplo. Você quer trocar o seu carro. E aí você anuncia, por exemplo, numa coisa de internet. E aí daqui a pouco vem uma proposta no seu carro. E aí você fala: uau, a proposta é boa. E aí você queria fazer aquela proposta e queria dar em troca. E o cara vai justamente aquilo: não, a gente troca então. E então imediatamente a sua mente, ela é levada você a pensar o seguinte: tem coisa errada aí. Não tem coisa errada aí. Se está dando certo é porque está dando errado. O sentimento de que a gente não acredita que algo pode dar certo. Por exemplo, as mais jovens que estão entrando num relacionamento. Elas vêm até o pastor e perguntam: pastor, eu estou me relacionando com um camarada assim, 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 e o senhor acha que vai dar certo? Eu falo para ela: por que daria errado? Eu pergunto primeiro: por que daria errado? Uma pessoa que vai trocar de emprego ou vai fazer uma entrevista de emprego, a pessoa pergunta: vai dar certo, pastor? Eu pergunto para ela: por que daria errado? Quais são as realidades que você está vendo de que vai dar errado? Você vai fechar um negócio com alguém, e chegando para fechar esse negócio, primeiro você pensa que vai dar errado, para depois dar certo. E se dá certo, você não acredita que deu certo, porque você não se sente capaz, você não se sente habilitado para isso. Você abre um comércio e acha que não vai dar certo. Você entra num relacionamento e imediatamente fala que não vai dar certo. Você quer engravidar, mas imediatamente pensa que você não será capaz de ser mãe, não será capaz de sustentar sua família como pai. E então imediatamente você vai trazendo no seu coração o sentimento de derrota, o sentimento de fracasso, o sentimento de perda. E isso é característica de gente como a gente. Eu não estou falando que você é diferente, não estou falando que você é menor, estou falando que você é humano e que você alimenta essas crenças que fazem parte do nosso dia a dia, que alimenta essas percepções, essas posturas que fazem parte da nossa cultura humana, que antes de dar certo alguma coisa, primeiro ela tem que dar errado. Quem disse isso? Primeiro, quem disse isso foi sua insegurança interna. É a sua mente que conspira contra você e suas ações. É a insegurança de fazer o vestibular. É a insegurança de poder se casar. Eu não consigo entender isso. Gente que mora junto e depois fala assim: sabe o que é, pastor? A gente não tem coragem de casar porque vai que dá errado. Meu irmão, você está morando junto.
O que um papel vai fazer de diferença? E faz, queridos, e faz. São muitas pessoas que eu aconselho e que eu atendo, que estavam vivendo bem, aí vai lá e assina o papel no cartório e começa a viver mal. Psicologicamente ela disse, agora não tem como voltar atrás, agora a coisa vai começar a ficar ruim. E ela começa a criar na sua imagem monstros que nunca existiram. A pessoa tem uma empresa que está indo bem, e de repente ela ouve más notícias cercando a sua empresa. Ainda não é nada real, ainda não é nada palpável, mas algumas más notícias começam a circular em torno da sua empresa, e imediatamente ela começa então a diminuir os seus passos, começa a diminuir os seus investimentos, começa a diminuir as suas vendas, intencionalmente, inconscientemente, mas intencionalmente, ela começa a tomar um passo para o fracasso. Isso é gente como a gente, é gente que acredita que primeiro dá errado, para depois que as coisas venham dar certo, que a gente precisa lutar, e as coisas têm que ser muito difíceis para a gente aprender a dar valor. Quem é que disse isso? Quem é que disse isso? Porque Deus pode te abençoar, se você se posicionar em dar a glória e honra devida a Ele. Sabe por que as coisas são difíceis para nós? Porque primeiro, nós queremos alcançar pelo nosso favor. Segundo, nós queremos alcançar pelos nossos recursos. Aí Deus, meu irmão, coloca a mão no nosso peito e diz, agora você está achando que é o grandão, você está achando que é o poderoso chefão, você está achando que é a poderosa, está achando que é a Mulher Maravilha, agora você vai pastar para você ver que você não é nada. E aí a gente vem para a igreja, oh Jesus, e aí Deus fala, aprendeu? Bênção. Então filhinho, filhinha, aprendeu a depender do papai? Agora é a hora que a gente vai andar junto. Sabe por que as coisas vêm tão difíceis para nós? Porque nós somos orgulhosos, vaidosos, arrogantes, insensatos, egoístas, e achamos que somos autossuficientes, e aí fica difícil mesmo, porque Deus coloca a mão no peito e fala, não meu filho, não é assim que alcança as coisas. Ou a minha filha, por exemplo, pega a chave do carro com 7 anos de idade e fala, pai, tchau, estou indo dar uma volta de carro. Como assim? Não filha, primeiro você tem que crescer, primeiro você tem que se desenvolver, as coisas têm que ser naturais, para depois você ter acesso aos bens que você deseja, aos sonhos que você idealiza. Então, queridos, muitas vezes, nós é que estamos fazendo as armadilhas para nós mesmos. Isso não tem nada a ver, às vezes, com o diabo, que está lutando contra a sua vida. Ele só fica feliz de você mesmo estar preparando as suas próprias armadilhas. Ele fala, opa, um trabalho a menos para mim, porque o fulano, a beltrana, já está fazendo as suas próprias armadilhas emocionais, as suas próprias armadilhas mentais, as suas descrenças, insegurança, incredulidade, estão me ajudando, estão me favorecendo. Agora, quando você age com fé, quando você se posiciona diante de Deus, quando você diz, Deus, isso é para a sua glória, Deus, esse casamento é para a sua glória, Deus, esse comércio é para louvar o seu nome, Deus, esse negócio é para que o Senhor seja honrado, Senhor, essa família é para que o Senhor seja visto, Senhor, essa saúde que eu quero ter é para que o Senhor seja percebido. Quando a gente alinha as coisas para o que nós não podemos fazer, para aquilo que Deus pode dar e devolver a Ele a honra que é necessária, aí, queridos, nós encontramos uma fórmula maravilhosa. Porque o Gideão é menos gente quando ele se vê como gente. Quando Deus fala para ele, o Senhor é contigo, homem valoroso. Ele diz, quem, eu? E ele começa então a se autodepreciar, dizendo, eu sou menos que gente. Eu queria falar com gente aqui essa noite, que não é apenas gente que sente menos gente que se sentiu traída, gente que se sentiu humilhada, gente que se sentiu passada para trás, gente que se sentiu enganada, gente que se sentiu subtraída das suas convicções, gente que sofre, que lamenta, que chora, gente que sente que não é nem mais humano, gente que sente que está mendigando a vida, gente que sente que está num processo de mediocridade constante ao ponto de não conseguir, gente que se acha menor do que todo mundo, gente que acha que todo mundo está conspirando contra ela, gente que acha que o universo fez algo contra ela, gente que se sente menos gente. Se você é uma dessas pessoas, eu convido você a ver a história de Gideão. Eu convido você a perceber que Gideão, a primeira coisa que ele faz é pensar que as coisas vão dar errado, para depois dar certo. Ele é muito parecido com você e comigo. Mas a segunda coisa que ele faz é não acreditar que Deus possa mudar a sua história, porque ele se sente menos pessoa, ele se sente menos gente. Talvez como você, talvez como eu, nesse lugar essa noite. Convido você a ler comigo Juízes capítulo 6, para a gente conhecer um pouquinho da história do nosso amigo Gideão. Diz assim, Juízes capítulo 6, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 15. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas, estava todo mundo fugindo. Versículo 3, sempre que os israelitas faziam as suas plantações,
os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles as invadiam. Você não sente assim? Está começando a florescer, aí vem um amalequita danado e vem roubar sua plantação. Está começando a brotar, aí vem um midianita para roubar os seus sonhos. Você não sente assim? Um povo em fuga, um povo que vivia constantes ataques do inimigo, e o versículo 4. Acampavam na terra os midianitas e os amalequitas, e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. Não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gados, nem jumentos. E o texto continua dizendo: eles subiam trazendo os seus animais e as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. O inimigo vem somente para matar, roubar e destruir, queridos. Esses tempos nós estávamos numa vigília, e um camarada fez uma oração assim, nós estávamos, e ele chegou, ele era de uma outra comunidade, e ele chegou dizendo: Senhor, enquanto o diabo não brinca de ser diabo, os crentes brincam de ser crentes. E é verdade, né? O diabo não brinca de ser diabo. Ele não brinca, ele não foge a ser capeta. Ele está aí, na identidade dele, fazendo a sua identidade acontecer. Mas enquanto isso, os servos e as servas de Deus estão brincando de ser crentes, brincando de ser pessoas que confiam em Deus, enquanto o diabo está fazendo a devastação. Versículo 6. Por causa de Midian, Israel empobreceu. Por causa dos inimigos, Israel empobreceu. Tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Está vendo? Está vendo? A vaidade, o pecado, levou esse povo para distante de Deus. Deus permitiu que o amalequita viesse para roubar Israel, para Israel olhar e falar: a gente não consegue por nós mesmos, a gente precisa de Deus. E se essa traição foi um amalequita que veio para levar você de volta para Deus? E se essa falência foi um amalequita que veio te trazer de volta para Deus? E se esse negócio que deu errado e que você perdeu bastante dinheiro não foi o midianita que Deus permitiu para que você se voltasse para Ele? E se essa crise pessoal não foi um amalequita que permitiu que Deus trouxesse você de volta para o coração dele? E se esse problema tão grande que você trouxe essa noite nesse lugar, não é uma situação onde você pode clamar a Deus por socorro e Deus fala: enfim você me encontrou, enfim você me procurou, enfim você entendeu. Versículo de número 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta, que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei e dei a terra deles a vocês. E diz o versículo 10: e também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, não tem outro Deus além de mim, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Vocês ignoraram meus conselhos. O versículo 11 diz: então o anjo do Senhor veio e sentou sobre a grande árvore em Ofra, que pertencia ao abiasrita Joás. Gideão, o filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar luvas. Olha a contradição. O Gideão estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro? Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, olha a dúvida e incerteza, por que aconteceu tudo isso conosco? Onde estão as suas maravilhas? Onde estão aquelas coisas que os pais nos contavam, quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor voltou para ele e disse: com a força que você tem, homem valoroso, você vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando, não depende de você, Gideão, depende de quem envia. Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Essa é a nova tradução na linguagem, nova versão internacional. E essa tradução ela mostra, muito interessante: o Senhor é contigo, homem poderoso, homem valioso. O Senhor é contigo, mas ele diz: eu sou o menos importante da família de Manassés, eu sou o menor da minha própria família. O que eu tenho para oferecer, Senhor? Bom, vamos lá. Gideão é um herói às avessas, porque o Gideão não aparece fazendo algo extraordinário. Aliás, no nosso mundo, a gente vê pessoas fazendo atos heróicos
com um perfil de heróis. A Bíblia mostra pessoas comuns fazendo atos heróicos. É interessante como a Bíblia ela inverte e ela traz esses heróis a avessas. Por exemplo, o Moisés, antes de ser o grande líder de Israel, sabe o que ele era? Um pastor de ovelhas do sogro em Midian. Do sogro, nem as ovelhas eram dele própria. Então o Moisés está em Midian pastoreando ovelhas e perdidinho na vida, e Deus fala, nós vamos fazer algo lindo juntos. O Davi estava pastoreando as ovelhas, e lá está o Davi, quando todos os irmãos sentam para jantar, e o Samuel diz, e aí, cadê o outro irmão? O outro irmão está lá pastoreando, lá, e ele não serve para nada. Então o Samuel fala, manda chamar o Davi, que a gente não vai comer enquanto o Davi não chegar. Ou seja, o Davi era tão desprezado, porque a refeição em Israel era algo bendito, algo abençoador. O Davi era tão desprezado que nem para a janta e nem para as refeições eles chamavam. E lá está o Davi no pasto, que se torna um grande guerreiro e um grande rei. Nós temos os discípulos de Jesus, que estão lavando as redes. Todo trabalho artesanal no Novo Testamento é visto como maldição. Se alguém trabalha com as mãos no Novo Testamento, é visto como pessoas inferiores pelo judaísmo. E lá estão os discípulos lavando as redes, lá está o Mateus contando dinheiro de corrupção na coletoria, lá estão pessoas comuns que Jesus chama para fazer a diferença na humanidade. Comum. Essa palavra não te lembra alguma coisa? Gideão é um homem comum, tediosamente comum, implacavelmente comum. Pensa num cara que não tinha brilho, pensa num cara que não tinha ousadia, pensa num cara que não tinha uma vitalidade. É o Gideão, é gente comum, é gente como você, é gente como eu, é gente que tem que pagar as contas, é gente que tem que criar os filhos, é gente que tem que lidar com as dores da vida, é gente que recebe diagnóstico médico negativo, é gente que recebe uma carta de dispensa no trabalho, é gente que tem que lidar com um problema de saúde, é gente que tem que lidar com problemas emocionais. Gideão é gente como a gente. A Bíblia não tem super-heróis, a Bíblia tem homens e mulheres comuns que fazem a diferença por causa de um elemento que nós estamos esquecendo, o elemento Deus. Homens e mulheres comuns conseguem transformar a sua realidade através de um elemento Deus. Se você notar, por exemplo, eu não lembro muito bem, eu sou péssimo nisso, tá, queridos, em matemática, mas eu estou tentando lembrar aqui, que é mais ou menos assim, menos com menos dá menos, mais com mais dá menos, menos com mais dá mais. Lembra dessa aula de matemática? Eu lembro que é assim, eu lembro que menos com mais dá mais, porque isso me intrigava. Como assim, menos com mais dá mais? Naquelas equações que a gente fazia. E é exatamente isso. Na Bíblia, menos com mais dá mais. Olha que impressionante que é isso. E eu entendo isso para a minha vida espiritual. Menos com Deus é igual a mais em nossa vida. Quando eu sou menos, quando eu sou menor, quando eu sou sim, posso até ser o inferior, posso até lutar com as minhas crises de baixa autoestima, eu posso até lutar com a minha sensação de abandono, de desprezo, mas quando esse menos, ele é plugado, ele é alinhado, ele é conectado ao mais de Deus, a minha vida se transforma. A minha vida se transforma porque a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4, diz assim, que nós não precisamos ficar com medo do mundo, porque maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Quando nós nos conectamos a Deus, é como se a nossa inferioridade, ela sumisse. Quando nós conectamos com Deus, é como se a nossa incredulidade, ela fosse substituída pela força da fé. Quando nos conectamos com Deus, é como se os nossos traumas tivessem agora não a força destrutiva, mas a força criativa, para nos levantarmos e sermos pessoas melhores. Pense comigo, uma pessoa que é menos, ela foi abusada, ela foi violentada, ela é menos, ela se sente menos mulher, ela se sente menos digna, ela se sente objeto, e homens aproximaram durante dela, na sua adolescência e juventude, para tirar proveito do seu corpo, e ela ainda se sente menos, ela se sente indigna, e de repente ela está vivendo uma vida menos, quando de repente ela encontra Deus, e esse Deus entra no coração, e ela consegue então encontrar em Deus o ressignificado de todas essas trajetórias menos. O menos dela é unido com o mais de Deus, e ela pode então transformar a sua trajetória, transformar a sua vida.
Vou usar exemplo de um outro homem que está aqui. Ele cresceu numa família carente, viveu a duras penas, sofreu os mais grandes níveis de privação pessoal, social e até mesmo física. Ele teve privações e sofrimentos, tudo na sua vida foi difícil. Agora ele se casa e percebe que os negócios não vão para frente, as coisas não fluem, parece que o dinheiro não dá para o final do mês, parece que nada avança. Ele se sente inferior, se sente menor, se sente desprezado, não se sente homem o suficiente, e de repente ele encontra Deus. O seu menos, o seu pior estado, a sua condição inferior é associada ao poder de Deus, à grandeza de Deus, e menos com mais é igual a mais. O meu menos, a minha tragédia, a minha perda, o meu sofrimento, o meu inferior, unido ao poder de Deus, é igual ao extraordinário, irmãos. É igual ao extraordinário. Não é porque a sua vida foi lamentável até hoje que ela não possa ser extraordinária. Não é porque o seu casamento foi lamentável até hoje que ele não possa ser extraordinário. Não é porque a sua vida profissional até hoje foi levada aos trancos e barrancos que ela não possa ser extraordinária. Não é possível que a sua vida não tenha sentido nesse mundo. Não é possível que Deus não possa transformar o seu menos em mais, reverter as situações que você acha tragédia ou trágicas para coisas que possam ser extraordinárias para a glória dele. Esse é o Gideão, esse é você, essa é você, somos nós. Gente que tem que lidar com o menos, porque só quem tem o mais é Deus. Eu posso ter títulos, eu posso ter currículo, eu posso ter experiência, eu posso ter posição, eu posso ter inteligência, eu posso ter condições de ascensão social, eu posso ter nascido em famílias abastadas, eu posso ter tido privilégio na sociedade, e ainda assim continuarei sendo menos, porque o ser humano, na melhor das hipóteses, ele sempre será menos. Só quem é mais, só quem é poderoso, só quem tem autoridade, só quem tem glória, só quem tem poder, é o Deus do universo, Ele tem glória. Nós não temos nada. Por isso, se você se sente menor, bem-vindo ao time, porque nós somos nada. Só que se nós continuarmos sendo nada, sem Deus, isso não vai mudar em nada a nossa história. Perdoe a redundância, mas é exatamente isso, e ficou bom, eu vou repetir. Se nós não fizermos nada com o nosso nada, isso vai dar em nada. Ficou bom, vou repetir. Se nós não fizermos nada com o nosso nada, isso vai dar em nada. Por isso, o meu convite para você essa noite é pensar como é que Deus transforma a história de pessoas comuns. Como é que Deus transforma a história de pessoas comuns. E, gente, já é 9 horas. Eu vou terminar com vocês, porque tinha tanta coisa, isso aqui só ficou para a introdução. O que eu quero dizer para você é que só o Gideão, ele tinha uma postura na sua vida, de ser o menor, de ver a vida de um ângulo negativo, porque ele tinha 2 conceitos que norteavam a sua vida. Primeiro, Gideão era produto do meio. Lembra como é que Gideão surge na história? Como é que estava o povo? Em primeiro lugar, lá no versículo 1, o povo estava em pecado. Gideão é fruto daquele povo que estava em pecado, longe de Deus. Gideão estava no meio de um povo que estava fazendo o quê? Fugindo para as cavernas, para as fortalezas. Onde estava Gideão? Malhando trigo no lagar para esconder dos inimigos. Então, Gideão é gente dominada pelo pecado, é gente dominada pela fuga. Gideão é gente dominada pela consideração de pequenez. Gideão é gente dominada pela certeza de que as coisas não vão dar certo para seu favor. Então esse conceito de Gideão que ele levanta, essa fragilidade movimentada ao contexto dele, esse contexto de dor, de miséria, de fatalismo, de insegurança, gera no Gideão a segunda postura. Primeiro, ele é produto do meio. Não tinha como Gideão ser melhor, gente. Não tinha como Gideão falar, o Senhor é contigo, varão valoroso. Opa, estou aqui. Porque o meio influenciava a ser uma pessoa menor. E aí ele tem uma postura diferente. A postura dele é entender o mundo de uma maneira diferente. Para ele, o exército era invencível. Para ele, a força dele era insuficiente. Quando você é produto do meio, você assume uma visão de vida onde você vê que todos são mais fortes do que você, de que o seu inimigo vai te derrotar, de que tudo na sua vida vai dar errado, e ninguém poderá ou você não conseguirá derrotar ninguém. Quando você tem essa postura, é a sua visão distorcida, porque você foi criado no meio, onde todo mundo falava para você, vai dar em nada, isso é um fracasso, isso é uma perda de tempo.
isso aí não dá certo para ninguém, você nasceu para perder, seu pai nunca foi nada, você também vai ser nada na vida. E você cresceu nesse ambiente de crueldade, de hostilidade, de privações, e a sua visão de vida colocou você exatamente nesse lugar de Gideão, vendo que os seus inimigos são grandes demais. Eu não consigo derrotar desemprego, eu não consigo derrotar a traição, eu não consigo derrotar e desbancar os problemas físicos, eu não consigo derrotar nada porque eu sou pequeno. E a segunda postura do Gideão leva ele a uma visão distorcida dos inimigos e leva ele a uma visão distorcida de quem ele é. Quando Deus fala, você é bom, meu irmão, você é valioso, ele diz, não, isso não é certo. Gideão é gente fruto do meio dele. Qual é o seu meio? Onde você foi criado? Quais as palavras que você ouviu? Quem disse algo para você? O que as pessoas falaram para você essa semana? O que as pessoas falaram a respeito de você? Do seu carro, da sua casa, da faculdade que você escolheu fazer, do emprego que você aceitou, do salário que você recebe, da decisão que você tomou? O que as pessoas estão dizendo a respeito de você? Qual é o seu meio? Onde você tem colocado os seus pés? O que é que você tem visto ao redor de você? Talvez a sua visão esteja embaçada, desfocada, porque você está sendo produto do meio. E Deus te chama para não ser produto do meio. Deus te chama para você fazer a diferença. Porque é aqui que eu chego, e é aqui que eu quero encerrar com você. Gideão é gente comum, que faz a diferença. Gideão é gente que é fruto do meio. Gideão é gente que tem uma visão distorcida da realidade. Mas o Gideão, meus queridos irmãos e irmãs, Gideão é gente que faz a diferença, onde ele está. E o Gideão não precisa subir no palácio para fazer a diferença. Deus chama ele no lagar. Deus chama ele no espremedor de uvas. Deus chama ele onde ele está. Onde é o seu lugar? Onde é que você está? Você acha que tudo vai melhorar quando você tiver aquele emprego? Você acha que tudo vai melhorar quando você tiver aquele marido? Você acha que tudo vai melhorar quando você tiver aquela empresa? Você acha que tudo vai melhorar quando você tiver o filho? Você acha que tudo vai melhorar quando você mudar de cidade? Eu digo para você que tudo vai melhorar quando você encontrar em Deus a fonte de todos os recursos que você precisa para transformar o seu menos em mais. Porque enquanto você não encontrar Jesus Cristo de Nazaré, o seu menos continuará sendo menos. E você continuará vivendo no limiar da mediocridade e da miséria. Mas quando você encontrar Jesus, todo aquele menos que toma seu coração pode ser potencializado para o mais. E Deus pode fazer algo extraordinário da sua vida. Sua vida pode ser extraordinária. Seu casamento pode ser extraordinário. Sua família pode ser extraordinária. Seus filhos podem ir muito mais longe do que você foi. Sua vida pode ser inspiradora. Você pode fazer algo maravilhoso. Mas una o seu menos com o mais de Deus. E aqui eu só quero deixar uma teoria bíblica. Uma teoria de que quando nós somos nada, nós podemos transformar em algo maravilhoso para Deus. Entenda o seu nada. Entenda a sua fragilidade. E dê isso para Deus. Quando Deus criou o mundo, Ele criou de uma matéria-prima. Qual foi a matéria-prima que Deus usou para fazer todo o universo? Qual foi a matéria-prima que Deus usou para fazer todo o universo? Tudo, desde a girafa pescoçuda até a formiguinha pequenininha, a você com toda a sua complexidade mental e biológica. O que Deus usou para fazer tudo isso? O arco-íris, as aves, os oceanos, o universo. O que Deus usou para fazer tudo extraordinariamente grande nos nossos dias que nós vemos hoje? O que Deus usou como matéria-prima? Nada. Deus pegou nada e fez tudo. Deus pegou o que não existia e fez algo extraordinário. O que é que você sente que você tem de nada hoje? É a matéria-prima para Deus transformar em algo extraordinário. Olhe para mim, meu irmão e minha irmã, essa palavra é para você. Hoje você diz que você não é nada. Hoje você diz que você não tem nada. Hoje você diz que a sua vida chegou ao fim. Hoje você diz que você não tem mais esperanças. Glória a Deus por isso, porque hoje você encontrou alguém que pode fazer o seu nada extraordinário. Se Deus criou do nada todo o colorido, todos os sons, todas as maravilhas desse universo, Ele pode fazer do seu nada, de quem você não é, para fazer algo para a glória dele, um extraordinário no seu coração. Não, irmão, você acha que vocês não entenderam? Nós vamos voltar e vamos começar de novo, lá de Juízes capítulo 6, convido você a abrir sua Bíblia, em Juízes capítulo 6, nós vamos ler de novo para ver se você entende. Isso é para você, isso é para nós. Isso não é para o seu vizinho, isso não é para amanhã, é para agora. Então eu vou repetir, para ver se você entendeu, e para ver se você recebe isso como uma palavra para a sua vida, para você sair daqui essa noite diferente, e colocar em prática dizendo: eu não posso, é verdade, mas Ele pode em mim. Eu não tenho nada, é verdade, mas Ele tem todos os recursos para atuar através de mim. Eu sou o menor, eu sou o mais frágil, mas o meu menos pode ser mais com Ele. Então eu vou repetir para você. Deus criou todo o extraordinário.
com a força do seu poder, usando uma matéria-prima chamada nada. Do nada Ele fez tudo, e Deus pode usar o seu sentimento de nada, o seu sentimento de perda, o seu sentimento de abandono, o seu sentimento de ser nada, para fazer tudo na sua vida. Glória a Deus, melhorou. Isso é para você. Deus pode usar o seu nada para fazer algo extraordinário. Se coloque em pé, por favor. Convidar a nossa equipe de intercessão que vem aqui à frente. Nós vamos orar por você que está na 5ª, 6ª, 7ª semana. E nós vamos orar hoje para você que vai começar a sua campanha de oração. Hoje você está aqui pela primeira vez. O que você vai fazer? Você vai começar hoje a sua primeira semana de oração. Aqui à frente nós vamos orar por você junto com as demais campanhas. E depois você pode pegar um cartãozinho, ir embora, colocar na sua Bíblia, colocar na sua mesa. E semana que vem você estará na 2ª semana de campanha. Está aqui o cartãozinho na frente. Nós vamos orar pela 5ª, 6ª, 7ª semana. E vamos orar para você que vai começar a sua campanha. Pode vir à frente enquanto nós cantamos esse louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier,
Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Senhor, nós estamos diante da sua presença, e aqui somos gratos ao Senhor, porque quando o nosso nada encontra com o teu poder, nós experimentamos o milagre. E é isso que nós temos hoje para te dar, Pai. Nada, não temos recursos, talvez não tenhamos até mesmo esperança, não temos condições de nos levantar do lugar que estamos, não temos forças, não temos, ó Deus, condições de poder superar esse conflito, não temos mais confiança, não temos muita coisa, Senhor, e apresentamos a Ti o nosso nada, para que nesse nada o Senhor haja, e que o Senhor manifeste o Teu poder, e que esse nada seja extraordinário, porque quando a nossa impotência, quando a nossa incapacidade se une ao Teu poder e à Tua glória, nós encontramos o milagre, e é isso que nós sairemos carregando essa noite. A condição que entramos aqui não será mais a mesma, porque o Teu extraordinário nos alcançou, porque o Senhor nos achou, o Senhor nos encontrou, e o Senhor disse essa noite: o Senhor é contigo, mulher valiosa, o Senhor é contigo, homem valioso, o Senhor é contigo na sua casa, no seu trabalho, com seus filhos, o Senhor é contigo nos seus estudos, o Senhor é contigo nos seus relacionamentos, o Senhor é contigo na sua vizinhança, o Senhor é contigo no seu bairro, o Senhor é contigo na sua vida, nos seus sonhos, o Senhor é contigo. Ele te encontrou, o mais encontrou o menos, e a glória aconteceu, e nós acreditamos nisso, louvamos o seu nome, e sairemos aqui essa noite dizendo amém a tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, uma ótima semana. O seu menos é mais com Deus. Vai lá e sirva a Deus e encontre o melhor em nome de Jesus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.